Olá, queridos advogados, advogadas e aspirantes advogados e advogadas, sejam bem-vindos a este canal, o Beabá da Advocacia. E como o próprio nome diz, neste canal eu te ensino, eu pego na sua mão desde o início para você iniciar a sua carreira jurídica. Então já aproveitem aí, ative o sininho, tá? Já se inscrevam quem não é inscrito, porque vai ter muita coisa proveitosa por aqui. Hoje a nossa análise é a continuação da prova prática da OAB, da segunda fase, prova que foi aplicada em 2018. A gente está finalizando a análise aí da prova prática, em que é um caso de direito de família e a história, de Paulo e Kátia, em que você foi contratado para advogar para Kátia, certo? Então vamos lá. Vamos a mais uma aula prática. E esses casos, então, quando se trata de direito de família, eu fico muito mais empolgada, Esse caso é o seguinte: Eliana, 21 anos, é filha de Leonora, solteira, e foi criada apenas pela mãe. Até 2018, a jovem não conhecia nenhuma informação sobre o seu pai biológico. Então ela não sabia nada, a mãe nunca tinha dado nenhuma informação. E aí, quando foi em dezembro daquele ano, Leonora revelou à filha que Jaime era o seu pai. Então ela contou aí para a filha quem era o seu pai. O que aconteceu então? Eliana então resolveu procurar mais informações sobre o seu pai e como ela descobriu que seu pai era Jaime, ela procurou Jaime a fim de tentar um diálogo com Jaime, um diálogo amigável, para que Jaime reconhecesse então Eliana como filha. E aí o que acontece? Não houve o reconhecimento espontâneo da paternidade aí por Jaime. Jaime não reconheceu espontaneamente a paternidade. Alegou que Leonora tinha tido casos com outras pessoas e que talvez ela tivesse se enganado, que a informação que Leonora passou não era verdadeira, E aí ele recusou a reconhecer espontaneamente. Talvez ele recusou até porque ele mesmo tinha dúvida, mas não vamos conjecturar aí que a questão não nos dá maiores informações sobre isso, tá? E aí, no caso, ele não quis fazer o reconhecimento espontâneo, e além de não querer fazer o reconhecimento espontâneo, ele também afirmou que ele não queria fazer o exame de DNA, A gente não precisa nem adentrar nessa questão aí, que o exame de DNA seria aí para poder reconhecer a paternidade. Então ele não reconheceu espontaneamente, mas também ele se recusou. De qualquer forma, ele não queria fazer, ele não iria fazer o exame de DNA. E aí, Leonora te procurou, você como advogado, para ajuizar uma ação de investigação de paternidade. E você como advogado de Leonora, você propôs essa ação de investigação de paternidade e contra Jaime, devidamente qualificado, porque atualmente, normalmente se está exigindo a qualificação completa, daquele investigado na ação de investigação de paternidade para não haver dúvidas. E aí Jaime, ele foi citado pessoalmente, recebeu o mandado de citação. Quando ele recebeu o mandado de citação, esse mandado de citação não veio com
a cópia da petição inicial. Então o oficial de justiça chegou lá e entregou para ele simplesmente um mandado, uma citação para que ele comparecesse à audiência. Aí Jaime já não estava bom com aquilo tudo, ele contestou, alegando que essa citação estava nula. Ele alegou nulidade da citação pela ausência da petição inicial, porque não tinha a petição inicial aí. E além de contestar sobre a ausência da petição inicial, ele também falou que ele não faria o exame de DNA. Ele se recusou a fazer o exame de DNA. E agora? E aí? Você, como advogado, o que nós vamos fazer aí? Como nós vamos apresentar uma solução para esse caso de Eliana, que não pode ficar sem solução? A questão da prova, a prova traz duas questões, né? Então, ela pergunta o seguinte: pelo fato de ele não ter recebido a cópia da petição inicial, quando ele foi citado, dá nulidade para a citação? Torna essa citação nula? Essa citação é considerada nula por causa disso? Essa é a primeira questão. A segunda questão é: qual o efeito da recusa da realização do exame? O que essa recusa de Jaime vai trazer aí de efeito, de resposta? Duas questões simples para serem respondidas. Lembrando que tudo está na sua lei seca, como eu sempre falo. É preciso analisar, interpretar, é preciso estudar. Se você souber onde você vai descobrir a fundamentação para sua resposta, pronto, você está feito, né? E aí são duas perguntinhas muito simples, valendo 1,25, se não me engano, aí nessa questão da prova aí. A primeira questão é que a gente lembra que se trata de direito de família. As questões de direito de família, os processos correm em segredo de justiça. Se os processos correm em segredo de justiça, poderia vir aquela citação acompanhada da petição inicial? Não poderia vir acompanhada. Então não tem nulidade aí, não existe nulidade aí. Artigo 693 do CPC. Abrindo um parêntese aí, você vai lá, busca lá no seu código o assunto. Então, os artigos estão por título. Então, se você for lá no artigo 93, o que o artigo 93 vai falar? Vai falar da citação e que quando se trata de processo de família, o que vai acompanhar? Somente na citação vai constar a data da audiência, né? E para contestar. Isso não vai trazer nenhum prejuízo para o pai, no caso para Jaime. Por quê? Porque Jaime, quando ele recebe a citação nos processos judiciais eletrônicos atualmente, ele já recebe uma chave. E essa chave é para ele abrir, né, o processo, é para ele ter acesso a esse processo. Então, nessa chave, ele vai poder, por ela, abrir o processo e ter conhecimento de toda a petição inicial. Ele não tem prejuízo. Então, isso aí está completamente respaldado na lei. Então, não tem nulidade nenhuma. Aí não, tá? E se ele se recusa a fazer o exame de DNA, lembrem-se que o exame de DNA é uma prova pericial. E a recusa a fazer a prova pericial, vai acontecer o quê? Vai acontecer que a paternidade vai ser reconhecida. Presunção de veracidade. Artigo 232 do CPC e súmula 301 do STJ. Essa súmula já, inclusive, já é meio antiguinha, bem antiguinha.
né? Então, se o pai se recusa a fazer o exame de DNA, o suposto pai, é pior para ele. Por quê? Porque ele vai ter uma presunção aí de veracidade. Duas questõezinhas muito simples de direito de família, de investigação de paternidade, corriqueiras, que normalmente as provas da OAB trazem muito direito de família, trazem muitas questões nesse nível, nesse sentido. Então não é só estudar, é só focar nesse ponto aí que você vai se dar bem. Lembre-se sempre, força, fé e foco. E não se aprende se você não treinar. Se aprende no caminho, se aprende fazendo o que precisa ser feito. Boa sorte para vocês, boa prova. Se precisarem, mandem suas perguntinhas aqui. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal. Eu estou aqui às ordens para responder. É só mandar as mensagens que eu respondo. No meu link lá no Instagram também tem o meu WhatsApp. Então, só linkar lá que falam diretamente comigo. É só mandar a mensagenzinha lá, tá bom?